Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso de Física do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Curso de Física 1. Essa disciplina faz parte do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Tá ok, pessoal? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Christian. E no curso de Física 1 nós já tivemos alguns encontros online e a gente discutiu um pouquinho com vocês sobre o elemento do curso, comportamento, assim, o que a gente vai definir como comportamento ao longo do semestre em relação à avaliação, em relação às faltas. Então a gente já discutiu uma série de coisas com vocês. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que a gente postou. Na verdade, vídeo mesmo, esse é o primeiro, sobre aula, mas o vídeo da nossa aula online, tá ok? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, mas a partir de agora a gente vai começar a discutir com mais profundidade os conceitos relacionados à Física 1, tá ok? Então o Christian colocou aqui no primeiro momento alguns só para eu poder me recordar alguns elementos que eu preciso discutir com vocês, tá ok? Mas não esqueça, esse vídeo é para você assistir, assiste a nossa aula, eu estou no chat à disposição de vocês. Então, na hora que você quiser, está assistindo o vídeo, não entendeu um determinado conhecimento, numa discussão que eu fiz, por favor, posta lá no chat. Cris, eu não entendi tal coisa, explica para mim novamente, e eu estou aqui para poder te ajudar, a esclarecer as dúvidas, e a gente poder caminhar junto durante o semestre, ok? Espero que a gente se encontre fisicamente o mais breve possível, mas por enquanto a gente vai seguindo o nosso caminho. Bom, pessoal, falando em Física 1, eu já fiz uma pequena introdução na semana passada, dizendo que a Física 1 ela está voltada aos fenômenos relacionados à mecânica clássica. Mecânica clássica. Então, Christian, mas puxa vida, eu queria estar estudando relatividade, eu gostaria de estar estudando mecânica quântica, eu gostaria de estar estudando eletricidade e magnetismo, termodinâmica. Então, para você estudar esses elementos, que são essas disciplinas, são ramos da física, são extremamente importantes para a gente entender vários fenômenos que existem, ou que existem na natureza e também que não existem na natureza, que são criados pelo homem em laboratórios, em centros de pesquisa. Para a gente entender esses ramos da física, a gente precisa do básico. E o básico é mecânica. O básico é mecânica clássica. E você entendendo os conceitos relacionados à mecânica, você consegue identificar os elementos, os pontos que são limitantes. E aí você fala, puxa vida, tem alguma coisa que não está coerente no que, por exemplo, a gente consegue medir, ou no que a gente consegue fazer uma projeção, uma expectativa, ou você fazer uma previsão. Então, a partir do momento que você entende os fenômenos relacionados à mecânica clássica, dá para você inserir esses fenômenos que você está estudando, ou outra pessoa estudou, e aí usar essas ferramentas. A partir do momento que você usa essas ferramentas, e essas ferramentas não funcionam adequadamente, ou tem problema no fenômeno físico que você está estudando, nos instrumentos de medida que você está utilizando, na escala que você está utilizando, se é microcosmo ou macrocosmo, se você está falando em ambiente atômico, molecular, se você está falando em ambiente na escala de galáxias, Então, olha só, e também o ambiente em que a gente vive, eu estou falando de 3 mundos: o micromundo, o mundo normal, que é o nosso, no nosso tamanho de realidade, e o macromundo, que é na escala interplanetária de planetas, e movimento de galáxias, e assim vai. Então, a partir do momento que você entende primeiro o mundo que você está inserido. Você está inserido nesse mundo, planeta Terra, na superfície da Terra, onde eu tenho fenômenos da natureza ao meu redor,
Então não fica muito tempo grudado no celular, não. Às vezes o aluno está andando de ônibus ou ele está andando de carro, em vez de prestar atenção no ambiente, prestar atenção numa árvore, prestar atenção numa chuva, prestar atenção num raio, prestar atenção no sol, prestar atenção no rio, prestar atenção num pássaro, prestar atenção, né, nos animais, prestar atenção no comportamento humano, a pessoa só presta atenção na tela do celular. Vai ser muito difícil ser desenvolvido. Falei que vai ser difícil. Pode ser desenvolvido? Lógico que pode. Mas vai ser muito difícil ser desenvolvido algo novo de fenômenos relacionados ao mundo que a gente vive, ou ao universo, ou ao micromundo, só utilizando o elemento digital, né? E não estou falando só de celular, não. Estou falando de computador também. São ferramentas que vão te auxiliar. Isso é perfeito, ótimo. Mas se você não tiver realmente inserido no meio em que você vive, vai faltar informação. Vai faltar informação e aí vai vir aqueles conceitos que eu já comecei a discutir com vocês. Estão voltando conceitos que já foram banidos da física, terra plana, né? Então, a questão, outro tema, né, que já foi banido da biologia, a questão da evolução, né, que já foi provado por vários fenômenos, vários experimentos científicos, que o Darwin está correto. A evolução humana, né, a evolução humana, né, não só a evolução humana, mas a evolução do todo, né, ela acontece, né, desde do começo, de toda a análise, né, de um determinado ancestral ou de um determinado segmento, né, de uma linhagem animal, para analisar o comportamento hoje. Então Darwin está correto. Lógico que tem algumas limitações que você precisa melhorar a teoria, como a teoria do Aristóteles, né, que foi uma das primeiras que foram desenvolvidas e foi confeccionada mesmo, escrita, né, que depois veio o Galileu, e ele contradiz vários elementos que o Aristóteles colocou na sua teoria, mas não quer dizer que a teoria do Aristóteles não teve o seu valor. Lógico que teve o seu valor. Num determinado momento de criação humana, Aristóteles foi fundamental, Sócrates na área filosófica, Platão na área filosófica, né, na constituição do conceito de democracia, veio com Platão. Né? Isso eu estou falando isso daí há 500 anos, 1000 anos antes de Cristo. Você vê? Então, são conceitos que foram desenvolvidos e eles foram aprimorados. Eu, falando do Galileu, depois veio Newton. É lógico que nesse intervalo veio outros cientistas. Né? Eu não posso falar de Galileu se eu não falar em Copérnico. Eu tenho que falar de Kepler. Né? Eu tenho que falar de Giordano Bruno, que morreu, né, pela Inquisição, na fogueira. Então não tem, é lógico que a gente usa alguns elementos, alguns cientistas como referência, mas vários outros deram a sua contribuição, lógico que deram a sua contribuição. Tem muitos que anonimamente não deram a sua contribuição, mas deram a contribuição na formação de pessoas. Então, às vezes, mas um cientista, ele é lembrado, né, por ele ter definido um determinado conceito, né, ou organizar um determinado conceito. Mas os outros cientistas, né, que contribuíram na formação do próprio cientista, como na formação de outros cientistas ou de outras pessoas, né? Então isso daí é um trabalho conjunto de uma série de pessoas envolvidas no processo, ok? Então eu fico muito preocupado, né? Eu fico muito preocupado porque muitos elementos que já foram banidos, né, hoje está voltando com muita força, porque é a falta de conhecimento de quem está me assistindo, falta de conhecimento das pessoas, né? A liberdade de expressão, eu posso achar o que eu quiser. Não, você pode achar o que você quiser, mas se aquilo que você quiser achar verdadeiro é falso, é falso. Não é porque você acredita naquilo, que aquilo ali, a partir dali, ele torna verdadeiro. Eu não estou falando de fé, eu estou falando que prego é prego. E estou falando que bolacha é bolacha. Não adianta você querer mastigar um prego.
né? E pegar uma bolacha e querer grudar ela na parede. Você vê, não é, uma coisa é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso daí sempre foi assim. Então, eu entendo, né, que às vezes a pessoa quer inovar, ela quer desenvolver elementos, né? Ou às vezes buscar conceitos, né, que foram banidos, não, mas tem um fundamento de verdade. Poxa vida, a pergunta que eu faço, às vezes a pessoa me procura para fazer uma análise, para fazer um experimento, né, ou desenvolver uma pesquisa, né, a pergunta que não quer calar, será que nunca ninguém pensou nisso? Até hoje? Pode ser que não. Mas a chance de alguém ter pensado naquilo e já ter feito os testes e não ter dado certo é muito grande. Mas eu acredito em você. Eu acredito ainda que você é capaz de pensar numa coisa que não foi ainda desenvolvida. E realmente ainda muitas coisas virão. Com certeza muitas coisas virão. Mas a pergunta que não quer calar é, será que alguém nunca pensou nisso? E se pensou de uma forma correta ou uma forma errada? Se pensou no que eu estou pensando e pensou de uma forma correta, então já fez. Pensou, mas de uma forma errada. Opa, então aí eu posso investigar, eu posso buscar informações. Eu posso investigar, eu posso buscar informações. Fenômeno físico. O que é um fenômeno? É um evento, é alguma coisa que aconteceu. Então eu vou começar a nossa discussão a partir do primeiro tema. Fenômeno físico. Poxa, Cristian, então eu gostaria de fazer uma medida. Porque fenômeno é um evento que ocorre e você vai tirar informações desse evento que ocorreu, ou que vai ocorrer, ou que já ocorreu. Presente, passado e futuro. Presente, passado, presente e futuro. Vou colocar na ordem, tá bom? Então você quer medir ou quer estudar um elemento que já aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. O que vai acontecer é um pouquinho complicado porque você tem que começar a prever comportamentos, prever elementos que virão. O passado, sacramentado. Né? Tem muitos cientistas hoje que, por exemplo, estudam comportamento, trajetória de cometa no espaço. Como é que o cara sabe que o cometa está numa determinada região, um quadrante no espaço e tal? Por que ele sabe que está naquele quadrante? Porque centenas e milhares de cientistas há 20, 30, 100, 200, 500 anos atrás, eles já estudaram um corpo celeste em uma determinada posição no espaço. E aí veio um outro cientista, analisou, opa, mas esse corpo celeste está nessa posição. Mas fulano de tal, há 20 anos atrás, falou que ele estava nessa posição. Então você começa a mapear, a você tirar fotos, né, como se estivesse quadro a quadro, fazendo um acompanhamento daquele objeto no espaço. E depois, na hora que você compila, né, na hora que você organiza todos esses dados, você consegue descrever um ponto, uma estimativa de um ponto onde esse objeto vai estar num determinado dia, por exemplo. E você começa a associar, né, além do fenômeno físico, que você está analisando as ferramentas matemáticas, as ferramentas de análise, as ferramentas de buscar informações, os instrumentos de medida, os equipamentos utilizados, então, tá certo? Então aí você vai pegar um monte de elementos para contribuir, para te ajudar a estudar aquele fenômeno físico. Cristian, mas eu só queria medir o comprimento da sala da minha casa. Eu gostaria de medir a temperatura do meu quarto. Eu gostaria de medir o volume da caixa d'água da minha casa. Eu gostaria de medir a área do terreno da minha casa. Então, esses elementos que eu estou colocando para você, pode ser caracterizado como um fenômeno físico? Pode. Eu quero saber a quantidade. Quantidade de um elemento que você pode usar. Aí você tem que analisar que instrumento de medida você vai utilizar. Eu não posso usar um termômetro para medir comprimento. Opa, mas calma, é lógico que posso, Cristian. Você pode usar um termômetro para medir comprimento? Verdade, pode. Ele é uma haste metálica de 30 centímetros de comprimento. Então você pode, sabendo que ele tem 30 centímetros de comprimento,
você vai usar o tamanho dele para medir comprimento. 30 centímetros, mais 30, mais 30, mais 30, assim vai. Mas não vai medir a temperatura só porque você está medindo o comprimento. Nada disso, não tem nada a ver. Então, na hora que você vai analisar um fenômeno físico, você, além de tentar interpretar o que aquele fenômeno físico representa, que instrumentos você vai utilizar? Você vai usar uma régua? Você vai usar uma trena? Você vai usar um taquímetro? Você vai usar um micrômetro? Não, eu vou usar o palmo. Eu vou usar a braça. Eu vou usar a braça. Eu vou usar a braça. Eu vou usar a jarda. A jarda é essa medida do centro do corpo da pessoa até a extremidade do dedo médio aqui, ó. Uma jarda. Não, que eu vou usar a polegada. É a largura do meu dedão. A largura do meu dedão. Então, jardas, palmo. Não, desculpa. Polegada, palmo, jarda, braça, passo 1, 2, para a esquerda, para a direita minha, 1, 2, para a esquerda minha. Eu posso usar o pé, 1, 2, 3. Eu posso usar o pé. Ah, tá. Mas eu posso usar a trena, eu posso usar uma escala metálica para comprimento. Olha só os exemplos que eu dei para você. Só para analisar um fenômeno físico, um comprimento, por exemplo. Então você tem uma série de instrumentos, E eu quero colocar uma curiosidade, já falando em fenômeno físico, e depois a gente vai falar de instrumentos de medida aqui, né? Então aqui eu não vou seguir essa ordem não preciso seguir. Esses aqui são os apontamentos que eu estou fazendo e a gente vai trilhando o caminho sobre esses apontamentos, tá bom? Aí me vem a ideia, né, de você estudar um fenômeno físico justamente na época que você não tinha os instrumentos de medida. Eu não tinha uma régua, eu não tinha uma trena, eu não tinha um termômetro, eu não tinha um relógio. Eu estou aqui, né, cronometrando aqui na tela do meu computador, eu estou aqui no cronômetro. Então, e se não tinha, se eu estivesse trabalhando numa época que não existisse, né, um cronômetro, se não existisse um relógio, se não existisse o celular, estou usando o celular para gravar essa aula, o celular conectado no meu computador, utilizando um software para gravar a minha aula. Então, como é que era feito? Pessoal, era muito simples. Usava o corpo humano como referência. Usava o padrão corpo humano. Para medir comprimento, já falei para você, a polegada sai da largura do dedão. O palmo, de uma extremidade à outra, né, da mão aberta. Eu estou falando em jardas, que é essa medida até o ponto médio, né, a ponta, né, do dedo médio aqui. Estou falando em braça, né, estou falando em pé. Né? Então, esses elementos foram utilizados por muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos aí, sei lá, que usava como referência o próprio corpo humano. Só que agora é o seguinte, na época dos reinos, cada reino tinha o seu rei. E como é que era padronizado o sistema de medida? Do corpo humano. Mas era qualquer pessoa? Não, era do rei. Era a polegada do rei, era o palmo do rei, era a jarda do rei, era a braça do rei, era o pé do rei. Então, os elementos todos voltados ao corpo humano. Sim, mas usando como padrão o corpo do rei. Aí você está medindo um terreno lá na sua fazenda, ou lá num bairro lá da cidade, lá do reinado, né, daquele rei lá. Aí você tinha que chamar o rei, ó, chama o rei lá porque eu quero medir o comprimento dessa sala aqui. O rei, ele iria até a sua casa para medir o comprimento daquela sala? Lógico que não. Então, ele era o elemento de referência. E outra coisa, às vezes ele emagrecia, às vezes ele emagrecia, às vezes ele engordava. Né? Então, esses elementos também variavam. Crescia o pé da pessoa, a polegada, o palmo. Então, o pessoal falou o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar medindo toda hora no rei,
esses elementos, a gente vai cortando a madeira, cortando os paus, pedacinho de madeira, e a gente usa como padrão o corpo do rei. Então, o palmo do rei tem essa dimensão, corta uma madeira no comprimento, a largura aqui do polegar, né, as jardas, a braça, o pé. Então, aí, a partir do momento, você começa a estabelecer um sistema de referência de medida, por exemplo, para comprimento. Beleza? Beleza. Temperatura. Não tinha termômetro. E agora? Não tinha termômetro, não tinha tubo de vidro, não tinha escala Celsius, graus Fahrenheit, não tinha escala Kelvin, a Rankine, a Homer, a Newton, não existia nenhuma dessas escalas. Como é que a gente mede temperatura em casa sem ter instrumento de medida de temperatura? O corpo humano. E aí a gente usa o maior órgão, cuidado, o maior órgão que existe no corpo humano. Qual é o maior órgão que existe no corpo humano? A pele da pessoa. A nossa pele. A nossa pele é revestida com sensores elétricos, tanto para medida de temperatura, para medida de choque. Então, ela tem sensores elétricos, né, de contato, que é um simples contato, uma simples pressão num determinado ponto da minha pele, essa pressão, esse contato, esse efeito é convertido em sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai para o meu sistema nervoso, que, né, faz a conexão elétrica até o meu sistema nervoso central, que é a minha coluna, né? Então eu tenho um sistema nervoso central que leva essa informação até o cérebro em microsegundos, menos de um segundo, com certeza as informações chegam lá, e o meu cérebro codifica essa informação como sendo um toque, como sendo um choque, como sendo o calor, como sendo qualquer elemento, uma intensidade luminosa elevada, o vento, né? O vento, um contato físico, por exemplo, né? Tudo é convertido em energia elétrica, né? Que se movimenta e vai na direção do nosso cérebro. Então, se eu estou falando em instrumentos de medida, eu estou falando em corpo humano, falei de comprimento, falei de temperatura, a pele. Só que, cuidado, né? Muitos de vocês já devem ter feito isso, né? Tem uma caneca de alumínio em cima do fogão de casa, né? E essa caneca de alumínio está com tampa. Não dá pra gente saber se o objeto ali dentro está quente, está frio. E aí você vai com o mãozão lá e encosta, né? A palma da mão, né? Não é o correto fazer isso. O correto não é chegar perto, mas às vezes não tem opção. Então o correto é você chegar com a parte de trás da mão. Cristian, mas a parte de trás da mão, a pele é mais sensível, mais fina. Então, melhor. Porque você aproximando a mão na parte de trás aqui da caneca de alumínio, você vai ver se ela está quente, se ela está fria ou se ela está normal. Né? Porque você sente a temperatura a uma certa distância. A pele da superfície da palma da minha mão, ela é mais grossa. Além de ser uma camada protetora por causa de calo que às vezes a gente tem na mão, né, e a pele é mais grossa na superfície mesmo, na palma da mão, ela é isolante térmica, ela é isolante elétrica. Então, o fenômeno, o efeito que você sente na parte de trás da mão, que é mais sensível, né, dá uma informação mais apurada do que aquele elemento que você sente na palma da mão, tá certo? Mas o cuidado que você tem que tomar também na questão elétrica, né? Tem um fio desencapado, você vai lá, né, e encosta a mão, né? Ou então ele encosta na palma da sua mão e aí o sistema nervoso, né, contrai, né, com choque. E aí você pode fechar a mão e não soltar mais aquele cabo, né? Então realmente ir com a parte de trás na mão ainda, se não, às vezes a gente não tem opção, né? Então a gente às vezes tem que usar o que a gente tem. O que a gente tem é o corpo humano, né? E medida de... Bom, falei de medida de temperatura, né? A gente tem os termômetros aí, mas a medida de temperatura. E a medida de tempo. Se eu não tinha naquela época, né, um cronômetro, não tinha um relógio, não tinha um celular, como é que a gente mede o tempo? Cristian, eu posso medir o tempo olhando o sol. É verdade, posso. Opa, legal essa ideia, hein? Porque o sol nasce
ele vai até o máximo, né, de altura aqui, ou no centro que a gente observa, né? Estou observando um fenômeno físico. O movimento do Sol. O Sol, ele cresce, vem até um determinado ponto e se põe no final do dia. Então, um ciclo desse, ou meio ciclo, né, que ele vai até o ponto máximo aqui, eu caracterizo o meio-dia, a gente sabe que é, mas naquela época não sabia, né, porque não tinha um relógio para usar como referência, mas a gente sabe que amanheceu o dia, quando o Sol chegar num determinado ponto, onde ele faz a sombra, onde ele esconde a sombra, né, ele não tem sombra aquele objeto, a gente fala que está no meio do dia. E depois ele se põe, a gente fala que foi um dia completo. E na falta desse Sol, faltando o Sol, uma noite completa. E um dia completo e uma noite completa me dá um dia. Me dá um dia completo. E hoje a gente sabe que é 24 horas. E quando passa um dia completo e uma noite completa, mais um dia completo, mais uma noite completa, 2 dias. E a gente pode caracterizar um dia completo, uma noite completa, um dia completo, uma noite completa, 7 dias. Uma semana. E a gente vai caracterizando um mês. Ah, mas calma aí. Um mês, aí 2 meses, 3 meses, mas dá pra gente fazer um bem bolado agora. Porque a gente olha o ambiente, tem a época do frio, a época do calor. E as estações medianas, que é o inverno, primavera, verão, outono. Primavera, verão, outono. E são bem característicos no ano. E quando passar por todo um ciclo, que começa lá no verão, em janeiro, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, poxa vida, deu um ano. E se passar mais ciclos sobre isso? Vai dar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e assim vai, e assim vai. Então eu estou medindo o tempo. Sabe uma outra forma de medir o tempo que o Galileu usou muito? Pulso. Pulso humano. Então o Galileu usava muito o pulso humano para medir o período, né, de um determinado fenômeno físico. O pulso humano. Cristian, mas se eu estiver correndo, ou se o meu coração, se eu tiver um ataque cardíaco, ou eu tiver ofegante numa respiração, o que acontece? É lógico que minha pulsação vai ser diferente. Mas se você está em equilíbrio, se você está tranquilo, se você está bem sossegado, a sua pulsação vai ser sossegada também. Então dá para medir o tempo? Dá para medir o tempo. Olha só que legal. E depois veio, né, tirar esses elementos, depois veio a ideia de tirar esses elementos do corpo. Daí veio os termômetros, aí vieram os termopares, vieram os pirômetros, vieram uma série de elementos que podem ser utilizados para medir temperatura. O tempo. Aí veio o relógio de areia. O relógio de areia é interessante, né? Porque ele tem 2 reservatórios conectados de vidro, né? E mais uma quantidade de areia. E na hora que você começa a fluir aquela areia, como ela tem um diâmetro, né, um funil ali, que ela tem que sair aquela areia, então ela demora o mesmo tempo para escoar por gravidade naquele ponto, e você virando o relógio, você tem a marcação de um novo tempo. O problema de você usar um relógio de areia é que você tinha que colocar uma pessoa do lado. Isso dava muito certo quando eu tinha um escravo, por exemplo. Colocava o escravo ali do lado e falava para ele, olha, você fica prestando atenção. Porque na hora que você virar uma vez, você conta 1. Na hora que você virar 2 vezes, 2. 3, e aí acabou aquela areia, vazou completamente a areia, você tem que virar o relógio e marcar. Virei uma vez, virei 2 vezes, virei 3 vezes, e assim vai, hein? O problema é na hora que a pessoa não podia sair para ir no banheiro, a pessoa não podia sair de perto. Então o relógio de areia, ele tinha a sua função, né, mas era bem específica. O relógio do sol era muito bom, mas se não tivesse sol, não dava para medir o sol. Então não dava para medir esse período, né, ou esse tempo, né, não dava para medir. Mas é interessante. Então olha só, esses fenômenos que eu estou colocando para você, né, de uma maneira geral, eles são fenômenos físicos.
onde eu faço uma observação, a primeira coisa é observar. Depois, utilizar um instrumento de medida adequado, né? A escala de medida adequada, a unidade de medida adequada, né? Então, são vários elementos que você precisa conhecer um pouco do histórico daquele fenômeno físico. Né? Porque, às vezes, se você se depara com uma coisa que não é conhecida, então é complicado, porque eu não tenho ferramentas adequadas. Às vezes a gente tem que adequar ou adaptar ferramentas para medir, né? ou para analisar aquele determinado fenômeno. Né? E quando você não vê o cuidado mais que você deve tomar, nível atômico, eu não vejo. Então como é que eu sei que tem prótons, nêutrons e elétrons? São experiências que foram feitas. E como é que eu sei da distância entre a Terra e a Lua? Ainda mais sabendo que os corpos estão girando, rodando, rotação, translação. Então, rotação em torno do próprio eixo, translação em volta do Sol, ao redor do Sol, ou a Lua ao redor da Terra. Isso é uma questão só de referência, viu, pessoal? Porque eu falo que a Lua gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno da Lua. Tá ok? Só a Terra gira em torno do Sol. O Sol gira em torno da Terra. Só que você tem que tomar cuidado porque tem o princípio da inércia de Newton. O corpo com a maior massa tem a maior dificuldade de se deslocar. O Sol é 50 vezes maior que a Terra. Então, ele tem 50 vezes mais dificuldade de se movimentar. A Terra é maior que a Lua. Então, a Terra tem mais dificuldade de se movimentar em relação à Lua. Você entende? Então, os corpos todos, eles se movimentam. O Sol se movimenta também. O Sol não é o centro do universo. E o Sol também não está fixo no universo, no espaço, né? E ele também se movimenta. Então, você tem, né, tomar esse cuidado na hora de você fazer essa análise. Então, só fechando a ideia do tempo, né? Você tem um relógio de sol, relógio de areia. O Galileu fez um relógio, um marcador de tempo muito interessante, que era uma caixa d'água com água. E aí ele controlava a vazão, uma determinada torneira, né? E aí ele sabia, né? Ele fez várias marcas nesse tanque. Então, se vazasse uma determinada quantidade de água naquele tanque, ele poderia falar que é uma vazão. Duas partes daquela vazão de água, 2 vazões ou 3 vazões, assim vai. Então, o Galileu também usou como sistema de referência para a marcação de tempo, ele usou também vazão de água. E o Galileu também desenvolveu a ideia do pêndulo. Então, o relógio de pêndulo foi desenvolvido, o princípio de funcionamento do relógio de pêndulo foi desenvolvido por Galileu. O Galileu era um cara muito religioso e ele ia na missa praticamente todos os dias. E ele teve uma dessas missas que ele não estava prestando atenção, porque a missa toda era em latim, mas ele conhecia latim, então ele sabia do latim. Mas ele ficou prestando atenção no movimento do pêndulo, do candelabro que ficava preso ao teto. Conforme o vento passava, empurrava aquele candelabro, né, com um monte de velas assim, e depois que o vento passava, aquele sistema ficava no movimento pendular, até chegar a um ponto em que ele parava. E aquilo ali intrigou o Galileu, né? Aí ele falou, como ele usava muito o pulso, né, para fazer a medida de tempo, o que ele fez? Ele analisou um momento em que o vento levou num ponto máximo aquele candelabro, né, aquele objeto preso a uma corda, né, preso ao teto, e na hora que esse objeto parou num ponto máximo e voltou, ele começou a medir 1, 2, 3, usando a pulsação do corpo, né? 1, 2, 3, e aí ele viu que quando ele fazia 1, 2, 3, mesmo que o período fosse menor, ele era o mesmo pulso, né? Então, ele começou a caracterizar o fenômeno, né, na escala tempo, utilizando o conceito de período. E aí ele desenvolveu um sistema, né? Depois ele foi para a casa dele, montou lá no laboratório que ele tinha na casa dele, um sistema, né, em que o pêndulo, na hora que ele chegasse a um determinado ponto e voltasse, ele tinha que ter um compensador para depois empurrar o pêndulo naquele ponto, né, inicial, para que ele pudesse fazer esse movimento. Então, tinha um contrapeso que
dava um impulso no objeto para ele voltar na posição inicial, chegava, se movimentava. Quando chegava nesse ponto do contrapeso, ele voltava e aí ele começou a estabelecer um movimento pendular e o princípio de funcionamento do relógio de pêndulo. Começou aí toda a ideia. Tá ok, pessoal? Agora, quando a gente fala em amizade, quando a gente fala em amor, quando a gente fala em raiva, quando a gente fala em ódio, quando a gente fala em tédio, é um fenômeno físico. Dá pra gente medir a raiva? Dá pra gente medir o tédio? Dá pra gente medir o amor? Dá pra gente medir a fé das pessoas? Então não é fenômeno físico. Não é. Não, a minha fé é a maior de todas. Pra você. Porque a do outro colega, a fé dele é a maior de todas. E não dá pra falar que a minha é 10 vezes a fé do outro, ou menos 10 vezes, ou que fica aquele casal de namorado, aí eu te amo, eu também te amo, eu te amo, também te amo, eu te amo. Eu te amo mais, te amo menos, te amo mais. Não, eu que te amo mais. O que é mais, o que é menos? Se você não estabelece um sistema de referência. Entendeu? Então, esses são elementos interessantes e importantes que a gente precisa caracterizar. Então, comentei um pouquinho sobre fenômeno físico. Quero falar um pouquinho das grandezas físicas. Olha, grandeza física. Grandezas físicas. Está aumentando aqui em casa, certo, pessoal? Grandezas físicas. O que é uma grandeza? Uma grandeza, G, ela é igual a um valor numérico, número, e uma unidade de medida, Então, uma grandeza física, ela é representada por um valor numérico. Esse número pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser inteiro, pode ser. Então, ele pode ser natural, 0, 1, 2, 3. Ele pode ser inteiro, a parte positiva e a parte negativa, inteira. Ele pode ser racional, pode ser irracional, pode. Ele pode ser, então, pertencente ao conjunto dos números reais? Sim, esse número pertence ao conjunto dos números reais. Mas não só ao conjunto dos números reais, mas ele também pode ser um número complexo, conjunto de números complexos. Então, dependendo do fenômeno que você está estudando, dependendo do fenômeno físico que você está estudando, a grandeza física analisada, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura. Só que toda estrutura funciona desse jeito, de uma grandeza física. Lembra que o Christian colocou... vou colocar agora, por exemplo, temperatura igual a 36,5 graus Celsius. É uma grandeza física. Temperatura igual ao valor numérico e a unidade de medida. Eu vou falar que o deslocamento S, deslocamento D, a gente vai usar o S como se fosse space para espaço. Eu vou falar para você de 100 metros. A grandeza física é comprimento, S, o símbolo S, igual a um valor numérico de 100 metros, unidade de medida. Outro, um tempo de 24 horas. T minúsculo. Olha a simbologia, hein? T maiúsculo, T minúsculo. S de space, ou S, ou S maiúsculo ou S minúsculo. Pode ser S maiúsculo. A gente vai usar o S maiúsculo. Por que o S maiúsculo? Porque o S minúsculo é tempo. Segundos. Pode ser assim, né? 3.600 segundos, a unidade de tempo. Então, às vezes, você está confuso na unidade, você está confuso, às vezes, no símbolo, mas você tem a unidade de medida. A unidade de medida é que vai estabelecer se
é 100 metros ou 100 graus Celsius. Qual é a diferença? As letras, sim, são diferentes, mas letra é letra. Número é número, igual, igual. Eu sei que o primeiro é unidade de comprimento, o segundo, unidade de tempo. E poderia ser um M de 100 gramas ou 100 quilogramas, massa. Você vê? Então, a grandeza física, você tem que estabelecer uma simbologia adequada. Então, a física tem um rol de simbologias adequadas, um valor numérico e a unidade de medida. Quem vai dizer o que aquela grandeza física representa é a unidade de medida. Esse cara aqui, meu amigo e minha amiga, esse cara aqui é o mais importante. É lógico que o valor numérico é importante? Sim, é lógico que o valor numérico é importante. Para te dar o tamanho, para te dar a grandeza, né? Ou dar informação sobre aquela grandeza física. Mas a unidade de medida é extremamente importante. Porque ela vai dizer exatamente quem és tu. Tá bom? Vai dizer realmente quem é você. Tá ok? Bom, depois que nós estabelecemos um fenômeno físico, estabelecemos grandezas físicas, vamos falar do sistema de unidades. Vamos falar de comprimento, massa e tempo. Vamos falar, então, de comprimento, massa e tempo. Bom, de comprimento é a distância entre dois pontos. Comprimento é sempre você estabelecer uma relação entre o início e o final de um determinado comprimento. Então, quando você vai usar uma trena, é isso que você estabelece. No sistema de unidades. Sistema de unidades. Sistema de unidades. Pessoal, coloca aí no chat. Olha como a letra do Christian é bonita. Coloca aí no chat. Olha só que legal. O Christian tem uma letra até, né, considerável aí, né, pessoal? Dos garranchos aí que eu vou corrigir a prova depois, lista exercício, o bicho vai pegar pra mim. Mas olha só. É muito treino, muitos anos aí batalhando, certo? Sistema de unidades. Então nós vamos falar o seguinte, bom, se eu falo em comprimento, é medir distância. Comprimento é distância. Distância entre dois pontos. Esse comprimento pode ser medido em linha reta, pode ser medido em linha reta, mas pode ser medido de qualquer jeito, né? Pode ser medido de qualquer jeito. Já falamos dos instrumentos de medida para medir comprimento, tanto usando o corpo como referência, como usando elementos, né, como trena, como fita métrica, ou você usa paquímetro, micrômetro. A diferença de cada um dos instrumentos está na sua precisão de medida. Eu posso medir o comprimento de uma sala usando paquímetro? Posso. Eu já vi paquímetro de 50 centímetros. Preciso. Mas quantos paquímetros eu vou ter que abrir e fechar para chegar num ponto que uma trena de 5 metros, 3 metros e meio, eu consigo fazer uma medida única de medida de comprimento. Então, estabelecer um instrumento de medida correto para você fazer a medida de comprimento. Então, a medida de distância. Medida de massa. O que é medida de massa? É medida de quantidade de matéria que um corpo, que um objeto ocupa no espaço. Então, é medida de matéria. Medida de matéria. E hoje nós temos a escala quilograma, grama, tonelada, arroba, onça, dracma. Eu anotei aqui, eu quero falar para vocês, né? Dracma, libras, grãos, arroba. É tudo unidade de massa. Tonelada, unidade de massa. Eu estou com um Harley aberto aqui para vocês, para ir dando esses exemplos aí, tá ok? Então, medida de matéria. Agora, a grande pergunta que não quer calar. O que é mais pesado? Presta atenção. O que é mais pesado? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de isopor? O
que é mais pesado? 1 quilograma de arroz ou 1 quilograma de isopor? O que você acha? É a pergunta que não quer calar. Pô, Cristian, mas calma aí. Tem alguma inconsistência aí. Tem. Qual é a inconsistência? A pergunta que está errada. O que pesa mais? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de isopor? Mas o que pesa? Peso não é massa. Peso é mg. Força gravitacional. Força-peso. A massa do objeto mais o g da aceleração local. Aceleração da gravidade local. Se for a Terra, 9,8 metros por segundo. Se for na Lua, 1,66 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só o problema que nós temos aqui. Então, a primeira coisa é a pergunta que eu fiz. Quem é mais pesado? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de isopor? Besteira. Peso não é um elemento. Está relacionado indiretamente com a massa, porque depende de outros elementos, né? Mas não está diretamente relacionado à massa. Mas quando eu falo 1 kg de arroz e 1 kg de isopor, as massas são iguais, mas você visualmente você já começou a imaginar outros elementos, forma, tipo de material, né? Propriedades do material, né? Se eu falo em isopor, isolante térmico. Se eu falo em arroz, alimento, né? Então, você vai para o fenômeno físico. Tem elementos, né? Eu comecei a te dar elementos e aí a grandeza física, 1 quilo, 1 quilograma, né? E a gente já falou da quantidade de matéria. Eu vou deixar a palavra sistema de unidades ali. Tempo. Tempo é tempo, né? É complicado, mas é a medida de eventos, né? O tempo é medida de eventos. Medida de um evento. A medida de um evento de uma forma temporal. Nossa, é complicado, né? Mas aí eu tenho um cronômetro, eu tenho um relógio, eu tenho um celular, o relógio de areia, o relógio do Sol, a caixa d'água do Galileu, o pêndulo do relógio relógio de pêndulo, né? Que hoje a gente não vê mais, muito difícil a gente ver um relógio de pêndulo, né? Uma pena, né? Mas comprimento, massa e tempo, existe um padrão universal. O Sistema Internacional de Unidades, né, que hoje a sua sede é na França, mas estabeleceu, né, que comprimento, antigamente há 50, 100 anos atrás, você usava uma haste de madeira. Aí depois trocaram essa haste de madeira para uma haste metálica. Depois foram usando materiais metálicos cada vez mais resistentes, mais sólidos, mais fortes e tal. Hoje você nem usa para medida de comprimento ou material metálico. É o comprimento de uma emissão do césio, eu não sei se é o césio 137, uma coisa assim. É um comprimento de onda, né, de uma emissão radioativa. Porque emite sempre na mesma frequência, e frequência e comprimento de onda está relacionado a comprimento. Então você faz uma pequena continha e você calcula o valor exato do comprimento, metro padrão. Massa é a massa do irídio. É uma massa, que antes era uma massa qualquer, né? E hoje estabeleceu-se que aquela quantidade de massa hoje usa um material mais resistente, né, na natureza, que é o tal do irídio, que o pessoal estabelece o comprimento ou a medida de massa, né? E o tempo também é um quartzo, né? É um feixe de laser. Tem vários instrumentos de medida que utilizam, né, para medir tempo, e tem os padrões que são utilizados, tá bom? Agora, quando eu falei de instrumentos de medida, eu falei lá em cima, né, conforme a gente foi caracterizando cada um das nossas discussões aí, né? Tanto para comprimento, massa e tempo. E agora o nosso sistema de unidades. E o que a gente vai falar do sistema CGS, MKS e sistema internacional. Você já ouviu falar do sistema CGS?
Você já ouviu falar do sistema MKS? Você já ouviu falar do sistema internacional? O sistema internacional é o sistema MKS, com uma pequena correção. O sistema MKS, existem dois, o sistema americano e o sistema europeu. E o sistema internacional é o sistema europeu, sistema MKS. Bom, sistema de unidades, então vou falar do sistema CGS. Primeira coisa, sistema CGS. Você já ouviu falar no sistema CGS? Quem é o sistema CGS? O sistema CGS, meu amigo e minha amiga, o sistema CGS, como qualquer outro, a primeira letra, unidade de comprimento, representa a unidade de comprimento. A segunda letra representa a unidade de massa. E a terceira letra representa a unidade de tempo. Ah, tá. Opa, então C, comprimento, C, centímetro. É isso mesmo. Então eu vou colocar assim. Eu vou escrever dessa forma. Vou escrever assim, chaves. Então eu tenho centímetro, gramas, e tenho segundos. É isso aí. O sistema CGS. Opa, então o sistema MKS para nós. Então vamos ver. Opa, é isso mesmo. Aqui minha caneta aqui, deixa eu só. Então o sistema é MKS. Sistema MKS. Então, unidade de comprimento, massa e tempo. Unidade de comprimento, massa e tempo. Ué, Cristo, mas calma aí. Unidade de comprimento, massa e tempo. Comprimento, M, metros. Próximo. K minúsculo. Olha lá, ó, K minúsculo. Não é K maiúsculo, não. K maiúsculo é Kelvin. K minúsculo é quilograma. Quilograma. Cristian, eu achava que começava quilograma com K. Não, senhor, meu amigo. Não, senhor. Não, senhora. Quilograma. E o S de segundos. Ah, tá. Legal. Segundos. E o sistema internacional, então, ele é caracterizado por MKS, Sistema Internacional. Sistema Internacional de 1971, que estabeleceu o ano que foi estabelecido o Sistema Internacional de Unidades na França. Teve uma reunião internacional em 1971, em que eles estabeleceram o Sistema Internacional de Unidades, tá ok? Pessoal, assista um vídeo, dá uma olhadinha, né, no que eu tentei caracterizar hoje, colocar como elementos iniciais, né? Eu não falei em número, não falei em cálculo, eu estou estabelecendo padrões, estabelecendo relações de elementos, né, que são fundamentais para o nosso entendimento, no nosso dia a dia aí, né? Então o Cristian vai parar por aqui hoje, dá uma olhadinha no que foi discutido, volta o vídeo, faz as considerações no chat. Não esquece de se inscrever no meu canal no YouTube, Física 4.0, tracinho, sinal de menos, tracinho, Prof. Cristian Paterniani, que é o meu sobrenome, Cristian Paterniani. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, dá um like, dá um joinha lá e deixa a notificação ela ativada para quando eu fizer a postagem dos vídeos lá no meu canal no YouTube, você vai ter acesso, vai receber as notificações para você ter acesso aos vídeos, né, que eu vou postar lá no meu canal no YouTube, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao curso de Física 1. Eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem no nosso dia a dia, né, no nosso curso,
né? Infelizmente, o nosso relacionamento ainda é virtual, mas vai ser real. Espero que logo, logo a gente se encontre, né? E a gente tenha as aulas presenciais. Mas logo, logo a gente vai se encontrar. Pessoal, tamo junto. Tô junto com vocês o tempo todo. No chat, me manda mensagem. Olha, Cris, eu gostei, não gostei. Oh, tinha um erro lá na lousa que você não viu. Né? Espero que não tenha, porque às vezes aparece, né, meu amigo? Infelizmente, a gente é humano, a gente erra. E às vezes a gente está tão preocupado em passar a mensagem, passar as informações para vocês, que depois, às vezes, uma palavra ficou errada na lousa. E só depois, quando eu vou assistir o vídeo, é que eu vejo e falo assim, puxa vida, né? Eu não me dei conta daquela situação que a palavra massa eu coloquei 3 S, né? Porque às vezes você está escrevendo e falando ao mesmo tempo. E às vezes a gente acaba se enganando, né? Mas é feito de bom coração, é feito, né, com carinho, para que a gente se dê certo, né? Para que a gente se dê bem e vocês possam, né, entender os conceitos, né, do nosso curso aqui, tá ok? Fazendo todas as discussões. Ainda não postei a lista de exercícios, né, por enquanto, a nossa aula. Então vocês entram, assistem, comenta e a gente vai seguindo o nosso curso aí, tá ok, pessoal? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem comigo nesse momento e eu estou junto com vocês também, tá ok? Sejam bem-vindos e continue assim e vamos em frente. Um abraço a todos, até a próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.